Olá, população de Oliveira e Morro do Ferro. Estamos de volta aqui hoje com um bate-papo com o Dr. Eric, ele que é nosso pré-candidato aí a prefeito de Oliveira, né? Vamos lá, Eric, se apresenta para a população em geral, pode falar aí nome, naturalidade, onde, o que você mais gosta, vamos conhecer você assim, né? Olha, é bom se apresentar mesmo, porque apesar de eu ter sido candidato a prefeito aqui em 2020 e ter tido uma votação expressiva, também fui candidato a deputado em 2022, com muita atuação, mas eu ainda chego a alguns lugares e as pessoas não nos conhecem. Então, para quem não sabe, meu nome é Eric Assis Castro, eu sou advogado aqui em Oliveira já há 20 anos, minha mãe é daqui, meu pai é daqui, minha mãe se chamava Eliana Assis Castro, meu pai chamava Francisco Rezende Castro, trabalhou a vida toda aqui no Ipseng. Minha família, assim, muito consolidada aqui, e eu saí cedo, fui com 17 anos para estudar em Belo Horizonte. Tenho até um certo orgulho disso, porque eu consegui passar daqui de Oliveira para Direito na Federal em Belo Horizonte, fui estudar lá então, muito jovem, me formei com 23 anos, e já comecei depois, consegui um emprego de assessor de juiz. Fiquei um tempo em Pirapora, um tempo em Ribeirão das Neves, tive muita experiência jurídica. E depois voltei para Oliveira. Ah, então você morou um tempo fora. Morei um tempo fora, né? Muito tempo em Belo Horizonte estudando. E logo que me formei, fui ser assessor de juiz no norte de Minas, em Pirapora. E depois em Ribeirão das Neves. Aí depois voltou para Oliveira. Aí eu voltei para Oliveira, comecei a advogar aqui. Qual ano? Foi em 2007. 2007. 2007 que eu vim para cá. Então me formei, eu falei 20 anos, mas na verdade eu me formei em 2004. Então tem 20 anos de formado. Aí 2 anos eu fui assessor de juiz. E depois que eu vim para cá. E carreira política, como você começou a gostar dessa, né, Olha, política? Essa questão veio muito por causa do direito. E eu tive uma formação assim, muito forte na área de direito público, em direito administrativo. Então logo que cheguei aqui, algumas coisas eu já comecei a participar. E um tempo depois, em 2011, a juíza aqui da segunda vara havia me nomeado como interventor no hospital, na junta. E eu comecei a participar, depois por questões profissionais, eu abri escritório em Belo Horizonte, e em Montes Claros também ficou difícil para eu dar seguimento na participação ali da intervenção. Mas a respeito do hospital, assim, o que você mais fazia? Qual área que você atuava lá, assim? Eu participei da junta interventora, que eram 3 pessoas, né? Junto era o Dr. Donizete e o Chicre Abud. E aí o planejamento ali de início era ver como que ia reestruturar o hospital. Naquele momento estava um momento de crise muito aguda. Houve situações de contratação de servidores que deu problema, e a própria questão médica também estava conturbada. Foi preciso que o hospital se reestruturasse. Ali foi o embrião da renovação do hospital e permitiu chegar ao que está hoje, assim, mais desenvolvido, né? E do hospital você foi para onde depois? Aí depois do hospital eu lidei muito, fiquei focado no meu escritório um tempo, atuando de maneira assim em Belo Horizonte, aqui, fiquei atuando em mais locais. Até que chegou um momento em 2015 que, diante de uma crise aqui institucional, o Thiel assumiu a prefeitura e me chamou para ser procurador do município. O procurador havia saído e eu aceitei na hora, não tive dúvida, porque é uma coisa que eu gosto. E assumi como procurador-geral do município, que é um local onde a gente toma assim, muitas decisões, né? Tudo passa pela procuradoria. É um órgão lá interno muito relevante que eu até acredito que tem que valorizar mais lá, sabe? Tem que ter uma estrutura melhor para responder à população à altura. Mas eu fiquei lá de 2015 a 2016 e, modéstia à parte, eu me esforcei muito, sabe? Na época eu fiz questão assim, de ficar por conta de lá praticamente e me recusei a receber a verba de sucumbência, não sei se vocês sabem disso, mas o advogado público, nos processos, ele tem direito também de receber um valor da parte contrária quando se ganha ação. Isso é um volume consistente. Mas eu achava que eu já estava ali recebendo o dinheiro do salário e eu não me recusei a receber essa verba, sabe? Abri uma conta lá e deixei
a conta depositada para esses fins para o município, para o poder público. E esse ano foi 2015 que eu entrei, se não me engano, abril de 2015. E aí eu participei de todas as situações. Naquele primeiro momento, quando estava havendo uma crise muito forte, o SAAI, por exemplo, ficou sem advogado. Aí eu fiquei como procurador e advogando uns meses para o SAAI. O CODEMA, que era o órgão de meio ambiente, ninguém queria assumir a presidência dele, diante da responsabilidade da questão ambiental. Eu assumi o CODEMA para não poder parar as coisas. Então eu acumulei funções e ficou pesado para mim na época, mas enfrentei para poder ajudar o poder público e aqui a cidade em geral. Porque não podia parar as coisas, né? Não podia ter o CODEMA ficar sem dar autorização ambiental. E assumi isso na época e foi muito válido, porque a experiência disso é sem precedentes. Então, para quem fala que às vezes você não tem bagagem, já tem uma bagagemzinha bem não boa, sabe, né? Do que está falando, porque assim, a gente vive muito. E até, eu te falo o seguinte, até na advocacia, eu fiquei, de certa forma, reconhecido por atuar na área pública. Já a pessoa que tem problema, servidor que tem problema em município, estado, a gente olha e já faz as medidas, hábito, faz defesa. Né? Então eu sei, isso me permitiu até ver os erros assim, da situação geral da administração em diversos segmentos. Sabe? Eu nunca deixei de estar por dentro da questão pública. Por quê? Olha só, 2015, 2016 eu fui procurador-geral. E muitos não sabem, mas em 2016, segundo semestre de 2016, um grande amigo nosso, uma pessoa que eu gosto muito, que foi vereador aqui, era o Geovaldo Hábito, ele foi até o gabinete do então prefeito Tiel, falou que precisava de fazer uma reunião comigo, junto com o Tiel. Eu era procurador, achava que seria uma questão jurídica. E o Geu falou com o Tiel, Tiel, nós precisamos ver se vai ter candidatura e eu tenho a sugestão de um candidato que vai ser o melhor. Falou, você é o Tiel, Geu, quem que você acha que é? Ele falou, está na sua frente aqui. Eu tomei um susto, eu não esperava por aquilo, de verdade, de ninguém pensar que eu fosse candidato. Apesar de alguns colegas já lá, os vereadores, que ficaram próximos a mim, lá na Procuradoria, eu cito o Gilmarzinho, que chegou para mim e falou assim, doutor, você tem uma veia política, falou comigo. Eu achei graça naquilo e tocou. E aí pensaram, realmente chegou uma situação possível de eu ser candidato em 2016 ainda. Mas a situação tinha mais pessoas, não foi fácil ali e acabou não prevalecendo o meu nome naquele primeiro momento. E achei que eu não ia mais lidar com política nenhuma. Mas o tempo passou, veio 2020, um grupo político forte vinha desenvolvendo a candidatura de uma pessoa muito benquista aqui na cidade, e essa pessoa, no final, desistiu por situação pessoal, não sei exatamente o porquê, mas ela desistiu e eu estava aqui em casa, sem pensar em política naquele primeiro momento, o Tiel aparece aqui em casa e fala comigo, fala assim, Eric, o candidato nosso desistiu lá. E a gente estava pensando em quem que poderia ser, eu de imediato pensei em você. Você topa? Eu não pisquei o olho, falei, topa, na hora. E aí, no outro dia, veio um vereador muito experiente também, veio aqui em casa e falou assim, Eric, eu queria que você fosse candidato lá, o pessoal está procurando, e eu pensei em você, por isso que eu vim aqui. Eu ainda falei com ele, você combinou com o Tiel? Porque o Tiel tinha vindo aqui ontem. Ele falou, não sabia que o Tiel ia te procurar. Não. Então, assim, duas pessoas que eram muito fortes, ele era uma pessoa muito entendida, esse vereador. Hoje não está conosco mais, mas assim, não está conosco politicamente. Entendi. Ele está em outro partido, mas aconteceu essa situação, por isso que eu não estou citando nome e respeito, né? Assim, mas duas pessoas fortes vieram chamando e eu topei a parada, né? E aí fizemos aquela campanha em 2020, que foi muito boa. E sobre essa campanha, que essa campanha, tipo assim, o que você achou, né, daquela primeira campanha, pessoal, as visitas, né, o povo de Oliveira em si, Morro do Ferro, fala um pouquinho da experiência. É uma experiência muito enriquecedora. Quem fala
Quem fica xingando muito política, às vezes falando aí, como é que você mexe com isso e tudo, é porque não sabe o lado positivo disso. Porque quando você está genuinamente querendo fazer uma coisa bacana e você quer envolver mesmo, assim, vale a pena, porque você fica conhecendo muitas pessoas boas, você tem um feedback ali de muita gente com coisa excelente, até as ideias. Eu costumo falar assim, olha, governar pode ser, o pessoal pode até entender que é difícil, porque tem um lado difícil da parte burocrática, a parte de controle, é muito sério, então assim, a gente realmente, é bom que a pessoa saiba de legislação, do que, como funciona, porque é muito pesado. Mas ao mesmo tempo existe também esse lado que tem muito feedback bom, tem muita sugestão boa, tem muita... A gente ouvir a população mesmo, o que ela está afirmando para a gente, as necessidades, já ajuda em grande parte. E hoje em dia, que a gente vê, né, que o pessoal comenta muito que a política virou muita rivalidade, né, tipo assim, muito agressiva, vamos falar assim. E o que você pensa disso, tipo assim, sobre essa política agressiva, de ataque, de projeto, o que você fala disso tudo? Olha, eu evito sempre ao máximo, eu sou moderado, de verdade que eu sou moderado, eu não sou radical em nenhum aspecto político, eu tento ser equilibrado com as minhas decisões e tentar ver o que é melhor, independente de posicionamento político. Então isso, com o tempo, e até mesmo acho que devido à advocacia, porque a advocacia a gente lida com conflito todo o tempo, divergência todo o tempo, embate com os clientes, a parte adversa, o tempo todo. Então, embate não é problema, sabe? Eu acho que o ataque pessoal, agressivo, sem qualquer finalidade, a não ser desmerecer a outra pessoa, é até bobo. Porque, na verdade, isso não enriquece em nada e ninguém vai te gostar mais de você por causa disso. Agora, isso não quer dizer permissividade. Eu acho que a palavra certa é a gente ser assertivo. É você ter o seu posicionamento, saber o que é preciso, afirmar aquilo, mas respeitando o outro. Não é que a pessoa tem que ser passiva de forma alguma. Que a gente já está chegando ao final aqui desse bate-papo. Vai ter mais, viu, gente? Pode ficar tranquilo, que agora vai estar disposto a conversar. A gente tem nosso canal no YouTube, no TikTok, no Instagram. A gente pede para toda a população que tiver curiosidade sobre o seu plano de governo, né, para estar visitando. A gente vem desenvolvendo já o plano de governo há anos, assim, desde de 2020 a gente vem lutando, pensando nos problemas da cidade. Aí é só procurar lá, Eric Assis, no Instagram, que lá vocês já encontram todos os links lá, os acessos para as nossas redes. Isso. E acompanhar mais, né, o plano de governo do Eric, para todo mundo entender do que ele está falando aqui. Como a gente pode ver, uma pessoa muito estudiosa, né, que stand livre. Gosto demais. É hobby, é tudo assim para mim. Tirando meu filho, minha esposa e meu afilhado, é livro que vem na minha vida, encher minha vida. Mas como a gente falou, a gente vai ter mais tempo aí para frente. Hoje foi só o primeiro vídeo. Isso. Mas a gente convida todo mundo a estar participando aí. Agradecer ao Eric e já a gente volta, né, Eric? Isso aí. Obrigado, gente.